Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero tratar de duas situações, tá? A gente tem que falar do Marquezinho, porque teve a estreia dele ontem e tem alguns pontos muito bons. Claro, é um primeiro jogo, mas a gente tem que considerar também que ele ficou muito tempo afastado do futebol. E eu quero falar sobre algo que tá me incomodando e tá incomodando grande parte do torcedor do Grêmio. Não dá mais pro vice-presidente de futebol, Antônio Brum, ir para a bancada para falar do Grêmio, enquanto a gente espera que ele possa falar de contratações, ele fica dando letra para ex-dirigente, que é o caso do César Cidade Dias. Mas eu vou explicar e vou contextualizar e vou repetir praticamente aqui a opinião que eu dei há pouco no Debate Raiz sobre essa situação e já sei que o presidente Alberto Guerra vai modificar algumas coisas no que diz respeito a essa comunicação. A comunicação do Grêmio, através do institucional, da figura do vice-presidente de futebol, para mim ela está sendo feita de forma equivocada. Mas vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo para Mais Ágil, meu novo parceiro aqui do canal. Tu sabe por quê? Daqui a pouco tu tá pensando assim, poxa, eu tava precisando de uma grana, mas eu não queria buscar empréstimo, eu não queria pedir para algum amigo, eu não queria me endividar mais. Poxa, tu já parou para pensar que tu pode antecipar parte do saldo do teu FGTS, do teu fundo de garantia. Agora, tu não pode fazer isso com qualquer pessoa. Tu precisa fazer com uma empresa que tenha credibilidade no mercado e que seja especialista nessa área. Por isso que eu estou te indicando a Mais Ágil. Então aproveita, vai aqui na descrição do vídeo, tem um link, tu vai clicar nesse link e aí tu vai tirar todas as suas dúvidas e tu vai conseguir, sem nenhum tipo de burocracia e sem demora, antecipar o teu saldo de fundo de garantia. Chama Mais Ágil aí, vai na descrição do vídeo, clica no link e não precisa estar te endividando mais, tu pode usar um dinheiro que é teu e que está parado lá com o governo guardando. Chama Mais Ágil aí na descrição do vídeo, clica no link. Bora lá pra gente falar sobre, eu quero começar sobre o Marquezinho, né? Cara, eu sei que em determinados momentos, rapaziada, a gente acaba se empolgando porque a gente estava naquela entre safra, o Grêmio tinha estreado no Campeonato Gaúcho de uma forma melancólica, e aí quando chega o Soteldo, todo mundo se empolga, eu tô empolgadíssimo, tanto que eu tô brincando, chamando ele de Showteudo, e pedindo inclusive que o marketing do Grêmio possa produzir bonecos do Soteldo, porque a gurizada vai gostar, enfim, acho que é um bom case de marketing. Mas por que eu começo falando dessa empolgação? Eu me empolguei com o goleiro Marquezinho. Por quê? Porque a gente sabe que o Kaique vinha bem no gol, mas o Kaique é um goleiro que teria que ter uma prova muito grande de jogar uma Libertadores da América, porque ainda tem pouca experiência. O caso do Marquezinho, um cara que passou pela Europa, e me chamou a atenção ontem, ele fez pelo menos 2 defesas sensacionais, que seriam facilmente gols do São José, talvez se fosse um outro goleiro. Ele mostrou um tempo de bola e saída de gol, que eu pedia tanto do Gabriel Grando e eu não via. O Marquezinho saiu do gol com uma certa facilidade, ele tem boa reposição. E no lance do pênalti, sabe que eu vi várias vezes, pra mim não foi pênalti, não tem nada de clubismo nisso. Porque pra mim ele toca na bola, e aí depois o goleiro, como o atacante do São José já tá na jogada, naturalmente tu vai deixar o corpo cair. Penso que se tivesse o VAR não seria marcado o pênalti. Ele ficou bastante incomodado, porque afinal de contas o pênalti provocado por ele proporcionou, por exemplo, que o Grêmio tomasse o gol e que ele fosse vazado no jogo de estreia. Mas penso que a gente tem um bom goleiro, habemos goleiro para o restante da temporada. Quero falar com o Antônio Brum, tá? O vice-presidente de futebol do Grêmio. Tem aí tretas entre direção e imprensa, isso é mais velho que andar para frente. Eu já tive as minhas, até bem pouco tempo, inclusive com pessoas da atual gestão do Grêmio, porque o que é a treta? Tu dá uma opinião, daqui a pouco o cara se sente incomodado, ele te procura e aí tu resolve. Eu acho que isso é muito legal. E eu vou citar aqui um exemplo muito prático, tá? Até porque ele não me pediu confidencialidade. O próprio Paulo Calef. Por exemplo, eu emiti algumas opiniões bem fortes sobre o Calef, que era a minha crítica. O Calef me chamou, ele colocou a parte dele, do que ele achava do que eu tinha dito, eu coloquei a minha parte e a gente terminou a conversa numa boa educação. E tá tudo certo e segue o jogo. Não é por isso que eu vou passar a elogiar ele, mas não é por isso também que eu vou passar a perseguir e continuar criticando ele. Tô citando um exemplo, tá? Então, tu não precisa ser amigo dos caras, tu tem que ter um certo respeito. Por que eu tô fazendo todo esse preâmbulo? Tem uma treta já de bastante tempo do César Cidade Dias, meu ex-colega de Donos da Bola na Band, meu amigo, mas tem uma treta porque o César emitiu algum tipo de opinião que na época o presidente Guerra não gostou, o Antônio Brum também não gostaram, e isso criou uma certa animosidade. Aí teve uma entrevista do Renato, que o Renato foi lá, citou que o César tinha tentado voltar pro Grêmio, que o César foi dirigente na época de 2011, tinha contratado errado. Primeiro, tá? É verdade, todo mundo sabe, o César foi dirigente em 2011, mas não foi só o César que contratou.
Então, uma gestão, quando ganha, todo mundo ganha. E quando perde, todo mundo perde. Tem que ser assim. Mas eu não tô... fica muito assim... Parece que eu estou fazendo uma defesa porque o César é da imprensa ou porque é meu amigo. Não. Eu penso que o Antônio Brum ontem, quando ele dá na entrevista dizendo em 2011 o Renato era o treinador e contrataram na época o Lins e o Vinícius Pacheco. Sabe? Então, é uma crítica diretamente, de novo, para o César. E o Grêmio, nesse momento, ele precisa mais do vice-presidente de futebol. Ele precisa falar de jogadores. Abre, então, os jogadores que tu está conversando, Antônio Brum. Vai lá e diz, pô, vocês não sabiam, mas eu tô conversando com tal jogador. Olha, a gente tentou cercar por aqui, a gente teve uma dificuldade, agora a gente reorganizou, refez a rota do planejamento para poder ter mais dinheiro para investir. Não dá mais para usar o balcão do auditório principal da Arena do Grêmio, a sala de entrevistas, que é um local sagrado, para se falar de coisas pessoais. Se o presidente Guerra teve um problema com o César Cidade Dias, resolva esse problema longe do Grêmio. Se o Antônio Brum tem um problema com o César Cidade Dias, resolva esse problema longe do Grêmio. Resolvam, seja com o César, comigo, com o Meneghetti, com o JB, com o Baldassi, com quem for. O Grêmio não pode usar o seu microfone para ficar dando farpa, nem colega de imprensa, nem ninguém. Tu discordar do que a imprensa diz é um direito. Tu debater daqui a pouco com o repórter, eu acho que tu errou em tal opinião. Beleza, é do jogo. Mas essa coisa de, mas lá em tal lugar, na época em 2011, esse ano, por exemplo, vamos pegar 23, Antônio Brum, que foi um ano bom do Grêmio, né? Graças ao Soares, que é mérito também de todos vocês, também do Paulo Calef, que lá estava na época. Mas nesse ano de 2023, por exemplo, o senhor, então, posso dizer, tu, Antônio Brum, já que tu pessoalizou para o César 2011, eu vou pessoalizar para ti. Em 2023, Brum, tu contratou o Iturbe, que jogou 77 minutos com a camisa do Grêmio e estava quase do meu tamanho de físico. Contratou o Iturbe, contratou o Gustavinho, contratou o Natan Pescador e assinou um contrato de 3 anos com o Natan Pescador. O Grêmio é um time historicamente reconhecido pela garra, pela entrega e pela intensidade. Contratou o Natan Pescador e deu 3 anos de contrato, um cara que a única coisa que ele não tem na vida e não tem como característica é ser intenso. O Grêmio contratou o Gustavinho do América, teve que depois devolver porque viu que não ia jogar, renovou um contrato de 3 anos com o Galdino. Enfim, se é pra gente apontar erros, todas as gestões terão erros. Ninguém entra numa gestão para contratar errado, mas acaba contratando e fica marcado por aquilo. Mas se todo mundo ganha, também todo mundo perde. Só que nesse momento, independentemente de quem seja a crítica, não dá, Antônio Brum. E a informação que eu tenho é que já tem alguns ajustes dentro do Grêmio, talvez ou o Antônio Brum vá mudar o rumo dos discursos ou daqui a pouco ele vai parar de dar entrevista. Isso é uma informação que eu tenho. Então, nesse momento, o que interessa para o Grêmio é falar de coisas práticas. O Grêmio não pode ser usado para lavar roupa suja. Usem seus problemas pessoais com quem quer que seja e resolvam nas esferas pessoais, longe do Grêmio, não dentro do Grêmio. Ali o torcedor quer saber quem é que vem para 24. Não me interessa quem jogou em 2011, eu quero saber quem vai jogar em 2024. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!